Olá, tudo bem? Bem-vindos então para mais uma semana de Geografia. A gente está iniciando o segundo volume do PET, semana 1, né, para o terceiro ano. E a gente continua vendo aí a globalização, os seus impactos na sociedade mundial, essa geopolítica mundial, né, essa organização do espaço mundial, quem são os líderes, quem são as grandes potências, qual é a influência e as parcerias que essas grandes potências, os países em desenvolvimento realizam ao longo do tempo, como que isso é importante, como que essas relações influenciam no Brasil e em outros territórios. Então, nesse primeiro momento, a gente vai ver aqui, eu trouxe para vocês um mapa, né? Destacando as grandes potências mundiais na atualidade. E aí a gente tem diferentes tons de azul aqui, ó. Esse tom de azul mais forte é considerado uma superpotência, né? Demonstrando aí a grande supremacia norte-americana como o maior PIB, maior economia mundial. Vem aí ao longo das últimas mais de 30 décadas, né, representando um grande poderio econômico, militar e político, né, no mundo atual. Então ele aparece com um tom de azul mais forte, representando que ele é uma superpotência. Logo em seguida a gente tem um tom de azul piscina aqui, né, um azul um pouco menos forte, que dos Estados Unidos, um azul que é um azul mais cobalto, representando esse tom de azul aqui, representando outras importantes potências, França, Inglaterra, Alemanha, a Rússia, né? A Rússia aqui, a China, Japão, grandes potências mundiais, né? Então, demonstrando aqui o poderio dessas nações também. Esse agora sim aqui de azul piscina, né? Países que são considerados potências regionais pela importância que eles representam regionalmente, né? Aí configura-se o Brasil aqui como uma potência regional sul-americana, o México e o Canadá aqui, né? Importantes na América anglo-saxônica, Austrália, no contexto aqui regional, a Índia, então principalmente esses, né? Coreia do Sul. Então, são importantes aí regionalmente. São economias fortes, economias em desenvolvimento, né? E a gente tem posteriormente países frequentemente citados com alguma importância econômica, né? Algum destaque. Chile, Argentina, alguns países aqui, África do Sul, outros países com alguma relevância, né? Mas aí, as principais potências mundiais listadas aqui nesses dois tons de azul mais forte, né? Esse azul aqui, o IA escuro, e esse outro tom de azul um pouquinho mais claro. Tá? Existem alguns critérios para ser uma grande potência, né? Ela tem que ser uma potência econômica, uma potência principalmente econômica, mas também tem uma relevância histórica, uma relevância militar, um grande poderio militar e político, né? Não somente a economia vai fazer uma superpotência, né? Demonstrando aí, que a gente vai ver nos próximos slides, que muitas vezes um país ele vai ter um grande PIB, ele vai ser uma grande economia, mas ele vai ter dificuldade em configurar-se como uma grande potência, como é o caso do Brasil, em virtude de outros problemas de ordem social, ordem política, etc., que nós enfrentamos no nosso país. Na atividade número 1, pede para a gente ler o trecho e sinalizar problemas econômicos que as grandes potências mundiais tenham relação com os rumos da economia brasileira. Justifique a sua resposta. Então, o texto aqui, por uma globalização mais humana, o texto do Milton Santos. No mundo assim transformado, todos os lugares tendem a tornar-se globais. O que acontece em qualquer ponto do ecúmeno tem relação com o que acontece em todos os demais pontos. Daí a ilusão de vivermos num mundo sem fronteiras, uma aldeia global. Na realidade, as relações chamadas globais são reservadas a pequeno número de agentes, os bancos e empresas transnacionais. Alguns estados, né, esse destaque aí, alguns, as potências,
e as grandes organizações internacionais, né? Frisando que a globalização parece ser um processo onde todos estão completamente envolvidos, mas isso é uma falácia, né, gente? Existe toda uma fala de como o mundo está globalizado, vivemos numa aldeia global, estamos todos conectados, mas não é bem assim, né? Quase que metade da população mundial sequer tem acesso à energia elétrica, uma outra parcela imensa não tem acesso à internet, ou tem acesso à internet limitada, apenas no aparelho telefônico, entre outros, né? Então a gente não está tão conectado assim. As empresas estão, os bancos estão e as grandes potências estão, né? A gente percebe que não é um mundo sem fronteiras quando um imigrante sai da África num barquinho ridículo, né, para atravessar o Mediterrâneo e tentar uma vida nova na França, e ele é impedido. Quando o imigrante mexicano ou da Guatemala tenta avançar por melhores oportunidades de vida nos Estados Unidos e é preso no muro, na fronteira do México com os Estados Unidos, né? Então, os produtos, eles não têm fronteira, mas as pessoas têm. Essa é a realidade da globalização. Então, quais esses problemas econômicos, como esses problemas econômicos das grandes potências, eles têm correlação com a economia brasileira? Pede para a gente justificar. Vamos pensar no nosso momento atual, né? A pandemia do coronavírus, como que tudo isso impacta na economia brasileira? Aqui está uma série de manchetes, né, mostrando sobre as incertezas do futuro, quedas bruscas nas bolsas de valores em virtude do fechamento dos mercados, do fechamento das fronteiras, né? Aí as fronteiras se tornaram fechadas mais ainda para as pessoas, mas até para os produtos, né, em virtude da pandemia de coronavírus, retrocesso no PIB de todas as nações mundiais praticamente, né? Queda no PIB, possibilidade de recessão, queda no PIB brasileiro, né, já previsto pelo FMI, desemprego massivo, né, em virtude do fechamento das indústrias, do fechamento do comércio, das cidades, né? Então, algo que impacta a todo mundo, né? A gente percebe isso por crise, a crise econômica que os Estados Unidos vivenciou no início do século, ela impactou o Brasil. O dólar sobe, nós compramos produtos em dólar, então a gente vai comprar os produtos mais caros, né? O euro caríssimo dificulta para o turismo, dificulta para os produtos, muitas vezes os produtos caros, né, que a gente vai comprar em dólar ou em euro dos países da União Europeia, dos países asiáticos, do próprio Estados Unidos, né, nossos principais parceiros comerciais. Então, problemas nas grandes potências vão afetar todo mundo, porque eles são os principais produtores mundiais, né? Eles são os principais compradores e produtores mundiais. Ou eles vão deixar de comprar, ou eles vão tornar os produtos mais caros, né? Então, isso vai impactar diretamente nas nossas economias, né? O Brasil também depende de outros países em desenvolvimento ou países pobres, né, subdesenvolvidos, eles dependem de investimentos dos países desenvolvidos. Quando tem crise, os investimentos se reduzem, né? Então, tudo isso impacta muito nas nossas economias, né? Então, há, sim, principalmente desse ponto de vista econômico, ligado ao mercado, aos produtos, aos bancos, a esse sistema financeiro, há uma grande correlação de dependência e problemas nas potências serão um problema em todos os países do mundo, por essa relação de codependência econômica. Próxima pergunta. Então aí aqui está anotado direitinho para vocês, né? Como que a resposta, né? Qual que é a correlação, né? Tudo que eu falei, sim, é uma economia de interdependência global, as crises afetam a maioria dos países de uma forma ou de outra. O Brasil é um grande exportador para as potências mundiais. Em tempos de crise, esse comércio se vê afetado, seja pela diminuição das compras, as questões de câmbio, né, com o aumento do dólar e do euro, como eu disse, seja pela diminuição de investimentos estrangeiros. Então, tudo isso afeta o Brasil, assim como outras nações do mundo. Atividade 2. Escolha uma das potências econômicas mundiais e escreva como a pandemia do Covid tem impactado na sua economia.
pesquisa e resposta aí, vocês vão realizar a pesquisa e a resposta pessoal. Mas eu trouxe aqui também algumas manchetes para a gente discutir, né? Uma pergunta similar aí, a pergunta da número 1, né? Aqui a gente tem o primeiro gráfico da BBC, baseado na Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, demonstrando aí o crescimento do PIB em 2019 e o crescimento previsto para 2020, né? O encolhimento aí, ó, dos PIBs de todos os países do mundo em virtude da crise econômica provocada pelo coronavírus, né? A China aí que vinha crescendo exponencialmente, com queda no seu crescimento, né? Assim como todos os demais países. Aqui é o impacto do coronavírus nas bolsas de valores. A Organização Mundial de Saúde declarou, né, a emergência global e ó, o que aconteceu com as bolsas, né? A gente teve aí no início de março queda da bolsa do Brasil, entre várias outras, né? Então mostrando aí a queda nas bolsas de valores e como que isso impacta na economia mundial. Nem tudo é ruim, né? Eu trouxe essa imagem de satélite aqui, né? Demonstrando quando aconteceu o lockdown na China, na província de Wuhan e nas proximidades. E aí esse lockdown incluiu redução da atividade comercial, de serviços, até da atividade industrial. Como que isso reduziu os níveis de dióxido de nitrogênio e diminuiu a poluição do ar na região, né? Só para vir a confirmar o impacto da produção, o impacto da nossa forma de vida, né, sobre o meio ambiente, como que a gente polui, né, e como que a gente parando nossas atividades, isso muda drasticamente, né. Então, um exemplo aí de outra ordem, né, que não é econômica. O setor do turismo, gente, o setor do turismo é um setor massacrado pela pandemia, é um setor que vai ter que se reinventar, né, nos próximos meses, quem sobreviver, né? A gente tem aí grandes empresas, as companhias aéreas, hotelaria e etc, né? A gente tem aqui em Minas Gerais várias cidades que dependem muito do turismo. E o que estão fazendo com a pandemia, né? Como sobreviver? Cidades turísticas, cidades que não tem produção industrial, não tem extração, não tem agricultura, que vivem do turismo e que estão tendo suas economias dilaceradas pela pandemia, né? Porque foi um dos setores mais afetados por essa pandemia, né? Esse gráficozinho aqui está mostrando no Brasil, mas isso é uma realidade para praticamente todos os países do mundo, né? De quantos milhões foram perdidos em virtude do impedimento de circulação provocado pela pandemia de coronavírus. Aqui, o impacto na economia brasileira, aqui em específico, né, queda do PIB, o dólar caminhando aí para os R$6, né, essa matéria aqui é do início de maio, até que o dólar deu uma seguradinha nesses últimos dias, nessas últimas semanas ele vem apresentado queda, está em torno de 5,30, alguma coisa assim. Imensa quantidade de postos de trabalho sendo perdidos, né? Um aumento de mais de 39% dos pedidos de seguro-desemprego, né? Isso aqui, nesse momento a gente ainda estava com bem menos casos, né, gente? Pensando agora, então, quanto que isso não aumentou em virtude do acirramento das medidas de isolamento social. Então, tanto que esses valores de desemprego no Brasil, eles devem ter aumentado, né? Mas é difícil pegar dados mais próximos da atualidade, né? Porque demora até processar esses dados, além dos outros problemas que a gente tem, né, de divulgação de dados no país, infelizmente. O custo global da pandemia, estimado em mais de 8 trilhões de dólares, né? Entre os prejuízos do comércio, do PIB, a injeção de dinheiro do governo para proteger a sociedade, né? Para a seguridade social, para a proteção social e etc, né? Redução da produção
industrial, né, brasileira, encolheu muito em março, mais ainda provavelmente nos últimos meses, a gente só não tem esse dado. Esse outro tópico aqui, vocês podem não entender, né, o risco país foi de 95 para 400. Por que isso aqui é importante? Esse risco país é como se fosse a credibilidade de um país para receber investimentos estrangeiros. Quando ele está em situações problemáticas, né, principalmente perturbações políticas, instabilidades políticas, conflitos, guerras, esse índice vai para as alturas, né? E aí o dinheiro tende a fugir do país, né? Os investimentos deixam de ocorrer no país, porque ele é visto como inseguro, ele está instável, então não é um bom negócio investir meu dinheiro nesse país, né? E aí o nosso risco país aumentou muito, subiu para mais de 400 pontos, né? Principalmente aí com as formas que o governo vem lidando com a pandemia, né? Que não são nada efetivos, né? A gente tem aí um troca-troca de ministro, sem ministro da saúde há não sei quanto tempo. Então, enfim, uma série de problemas e instabilidades políticas, mas as instabilidades também sociais que estão sendo geradas, sociais e econômicas geradas pela pandemia, desemprego, tudo isso faz com que esse risco país se eleve e aí haja uma fuga de capitais do país ou que deixe de ser investido dinheiro no país por ele não ser considerado seguro para os investimentos, ser considerado arriscado fazer um investimento nesse momento no nosso país. Então, todos aí impactos grandes para a nossa economia, porque a gente espera, né, que é a curto prazo, mas que devem ter um impacto aí por um bom tempo na nossa sociedade. Número 3. A sombra da Guerra Fria em pleno século XXI. Quais as duas principais potências econômicas atuais? Então aqui chega ao ponto que eu comecei lá falando. Pelo PIB, levando em consideração o PIB dos países, o Produto Interno Bruto gerado, né, a riqueza gerada pelas essas nações, a gente tem aqui nessa ordem os maiores PIBs mundiais, Estados Unidos, aí aqui só a título de comparação, tá, gente? Não existe esse país, mas aqui está Alemanha, França e Reino Unido, principalmente, que compõem o grosso do PIB da União Europeia. Em segundo lugar, a China aqui, em terceiro, mas que na verdade é em segundo, porque nenhum desses países aqui tem um PIB maior que o dela, eles só ficam na frente se eles forem colocados todos juntos aqui. Japão, Índia, Brasil e Canadá. Brasil ocupando aqui a 9ª posição, o 9º PIB mundial. Aqui está 2015, mas esse dado também se confirma até 2018. O Brasil aqui na 9ª posição. Então, se essas são as grandes potências, o Brasil está como uma grande potência mundial? Não é o caso, né, gente? Tem uma boa economia, mas a gente tem vários problemas de ordem social, de divisão de renda, questões que impactam, né, nosso índice de desenvolvimento humano e que impactam também na nossa condição de ser uma grande potência mundial. Aqui, ó, esse outro gráfico, ele traz para a gente o crescimento percentual de 2017 para 2019 dos PIBs dos países. E aí aqui, ó, começa a explicar para vocês a próxima questão. Então, quais são as duas principais potências mundiais? China e Estados Unidos. Quem tem crescido mais nos últimos anos? Qual PIB tem crescido mais nos últimos anos? O da China. O PIB da China tem crescido em torno de 35% ao ano, enquanto o PIB dos Estados Unidos tem crescido em torno de 17%. Então, demonstrando aí que se a China continuar no ritmo que ela está, ela passa os Estados Unidos nos próximos anos, né? Então, a gente tem aí também a Índia com grande crescimento. A Índia enfrenta problemas similares ao Brasil, né? Ela tem um grande PIB e uma grande economia, é uma grande potência, regionalmente sim, mas a nível mundial isso fica mais complicado, né? Também por mesmos problemas de ordem social, problemas políticos, etc. Né? É aqui o grosso dos outros países.
A próxima pergunta é: por que é possível afirmar, então lá atrás, duas principais potências, Estados Unidos e China. Por que é possível afirmar que há uma conflituosa relação político-econômica entre Estados Unidos e China? Essas tensões aqui, por que elas acontecem? Elas acontecem principalmente por causa daquele crescimento econômico que eu mostrei para vocês lá. Como a China vem crescendo substancialmente, né, os mercados são altamente competitivos. Em virtude dessa competitividade comercial, tem surgido problemas e conflitos entre os Estados Unidos e a China. Os Estados Unidos também estava acostumado a ser a grande superpotência mundial, que fazia o que queria e o que não queria, e os outros países tinham que acatar. Quando o outro país se eleva num patamar próximo ao dele e começa a aplicar medidas que muitas vezes ele aplicava com os outros países, mas tentar aplicar essas medidas a ele, aí começam a surgir uma série de desavenças e conflitos. Esse gráfico aqui, esse infográfico, mostra muito bem isso pra gente, falando dessa guerra de tarifas entre China e Estados Unidos. O que é isso? A gente tem, então, essa guerra de tarifas. Elas são medidas de protecionismo. O que são medidas de protecionismo? São medidas políticas, econômicas, comerciais que os países adotam para proteger o seu mercado interno de produtos externos, que possam vir a chegar aqui com preços melhores do que os meus e prejudicar a minha economia. Então, essas medidas protecionistas, que os Estados Unidos sempre fez isso com todos os países do mundo, e aí agora ele está tendo esses problemas com a China. A China tenta implantar medidas protecionistas com alguns produtos dos Estados Unidos que entram no seu país. E aí na onda também vão a União Europeia e o NAFTA, implantando sanções e protecionismo contra produtos chineses em apoio aos Estados Unidos, em relação com os Estados Unidos. Então, quais são isso? Os Estados Unidos ele anunciou tarifas sobre importações de vários países para proteger a sua economia. Lembrando que desde 2002, 2006, os Estados Unidos vem enfrentando uma crise econômica grave, que ele cresce todos os anos, seu PIB cresce, é uma grande superpotência, mas ele vem enfrentando problemas, que a longo prazo estão dificultando seu crescimento, e aí ele percebe aí um grande rival ao seu cargo de grande superpotência mundial. Então, ele instalou algumas taxas sobre produtos. Para a China, para ela, o que está em jogo? Proteção à propriedade intelectual, principalmente proteção a produtos de alta tecnologia, de medicina, de equipamentos eletrônicos, de alta tecnologia, Então, ela está taxando esses produtos dela. Esses produtos estão sofrendo taxação por parte do mercado dos Estados Unidos, para que esses produtos não entrem tanto e compitam, vão vir a competir, ter competição com esses mesmos produtos nos Estados Unidos. Aqui do outro lado ele está taxando na União Europeia. A União Europeia também taxa para proteger a sua indústria nacional, muitas vezes de produtos chineses, do ramo têxtil, entre outros. O NAFTA também protegendo aqui tentando proteger o seu mercado interno. Vamos especificar isso mais. Os produtos atingidos aqui na China, nessa guerra de tarifas, eu falei para vocês, produtos médicos, industriais, tecnologia industrial, principalmente eletroeletrônica e transporte. A União Europeia, siderurgias e produtos automotivos, e do NAFTA aqui. Então, os Estados Unidos implantou sanções a esses produtos da China, a esses produtos da União Europeia, que podem competir com a indústria automobilística e siderúrgica estadunidense, e do NAFTA também, produtos produzidos no México e no Canadá, pensando que o NAFTA não é só os Estados Unidos, então ele também taxou produtos similares ao que ele taxou da União Europeia. Para quê? Para tentar fortalecer a sua economia nacional, para que esses produtos não entrem no mercado norte-americano e venham a competir com os produtos norte-americanos, prejudicando a indústria nacional norte-americana. Em
retaliação, a União Europeia tenta taxar os Estados Unidos com tecido, bebidas, motocicletas e suco de laranja, produtos que ela vende para os Estados Unidos. E o NAFTA, né, o México e o Canadá tentam taxar aço, alimentos, alumínio, bebidas, entre outros produtos, né? Tem outros países aí sujeitos a essas taxações, como o Brasil, alguns produtos do Brasil, alguns produtos agrícolas, principalmente para não competir com produtos agrícolas estadunidenses, a Argentina a mesma coisa, e o Reino Unido também alguns produtos. Perdão, a Austrália, essa bandeira aqui. Alguns produtos. Então, essas medidas de protecionismo, elas são implantadas para tentar fortalecer a indústria nacional, para que a entrada de produtos estrangeiros mais baratos não venha gerar desemprego e perda na produção, né? Que esses produtos nacionais fiquem encalhados, né? Ou não tenham saída no mercado. Então esse aí é um dos motivos, né? Dos conflitos, né? Mas aí elaborando um texto, né? Desde 2011 os Estados Unidos e a China são as duas maiores economias mundiais. As relações comerciais têm se tornado tensas em função da competitividade de mercado, com a tentativa de implantação de políticas protecionistas por esses países. Além disso, questões geopolíticas regionais, como a relação de proximidade da China com a Coreia do Norte, disputas de territórios de influência no Sudeste Asiático e África, entre outros, aumentam e alimentam o conflito entre China e Estados Unidos, né? Um conflito a ver realmente, né, desse estabelecimento de quem é o mercado mais forte, mais competitivo, né? E aí essa grande relação tensa entre esses dois países, alguns autores têm chamado, né, de uma nova Guerra Fria, né? E aí a gente também, né, a China sempre com boas relações com a Rússia, né? E isso muitas vezes incomodando aí aos Estados Unidos. Número 4. As potências econômicas mundiais apresentam no atual contexto uma preocupação em relação aos impactos econômicos mundiais. Explique como o avanço da crise econômica afetará o comércio mundial. Está repetitiva até essa pergunta, né? Mas o comércio mundial vai ser, como a gente vê no noticiário todos os dias, infelizmente, né, profundamente abalado pela pandemia de Covid-19, né? Os potenciais fatores negativos para o comércio estão aí, né? Quanto essa longevidade, quanto mais durar a pandemia, piores provavelmente serão os problemas, né? Quanto antes não conseguirmos uma vacina, outra possibilidade, né, de voltar às nossas atividades, maiores os impactos econômicos e sociais. Outro impacto, né, ruptura nas cadeias de produção e fornecimento, com o isolamento social, com essas medidas todas, as cadeias produtivas que buscam menores custos de produção, produzindo muitas vezes um produto, uma parte nos Estados Unidos, a outra parte na China, a outra parte na Indonésia. Isso pode quebrar, né? Portos fechados, produtos sendo proibidos de serem transportados. Então isso gera toda uma ruptura, toda uma quebra da cadeia produtiva que pode levar muitos anos para ser reestabelecido ou que pode não ser reestabelecido. Os mercados podem temer essa nova situação e mudar e achar que essa forma de produção, de descentralização da produção, ela já não é mais viável em virtude de possíveis novos surtos, né? Então essa forma de produzir o produto, uma parte em cada lugar do mundo, ela pode não ser mais tão viável, né? Podem se buscar outros caminhos. Desequilíbrios econômicos e sociais profundos, levando à quebra de empresas, desemprego estrutural e acentuação da pobreza, né? Um dos grandes impactos, né? Pequenas empresas não dão conta do fechamento, né? O fechamento do comércio, como a gente tem visto nesse momento no Brasil, a proibição do funcionamento de várias atividades de serviços, de comércio. Se isso durar por muito tempo, muitas empresas vão quebrar. A gente pensa aí no ramo
de restaurantes, de casas noturnas, de estabelecimentos de entretenimento, né, em geral, cinema, entre outros, como sobreviver por meses fechado, sem gerar receita, né? Então, muitos dessas empresas vão quebrar, né? E quantos postos de trabalho não serão perdidos e quanto desemprego não acontecerá, né? Então, isso impacta no Brasil e em todos os mundos, em todo o mundo, né? Todos os países vivendo esse problema como nós. Então, possibilidade de crise financeira, né? Com fuga de capitais, os países e as pessoas não honrando seus compromissos, né? Não pagando suas dívidas, desvalorização das moedas locais, a gente tem visto isso, né? Como que algumas moedas sobem infinitamente a cada dia, com desvalorização da nossa moeda nacional. Então, isso para o comércio mundial é um grande entrave, a gente compra em dólar, aí para converter para comprar um dólar está precisando de quase R$6, né? Então os impactos disso no comércio mundial, né? Aumento das medidas de protecionismo, né? Para tentar fazer com que seu mercado não venha a ter novos surtos, novas pandemias, para ele ficar protegido dessas mazelas que podem nos atingir, né? Então talvez aí a gente tenha um estímulo à produção interna e um aumento de barreiras de exportação e importação, principalmente em algumas localidades, e o aumento das instabilidades políticas, né? Porque as questões políticas já são difíceis em momentos pacíficos, em momentos de crise, então elas se tornam ainda mais desafiadoras. Aqui um gráficozinho, né, mostrando, mesmo na base mais otimista, aí, grandes quedas do comércio global em 2020, pouca melhoria em 2021, né, segundo projeções aí do IPEA, da Organização Mundial do Comércio, para o comércio em 2020 e 2021. Né? Então, um grande impacto aí da pandemia sobre as relações comerciais mundiais. A última pergunta, uma penúltima, se não me engano. Dentre as grandes economias mundiais, identifique os principais parceiros comerciais brasileiros. Então, a gente tem aqui esse mapinha que não sei se está muito visível para vocês, demonstrando aí os principais parceiros do Brasil: Argentina, Estados Unidos, Países Baixos, aqui principalmente Holanda, China e Japão. Achei esse mapa interessante, né? Ele mostra aqui o principal destino das exportações de cada estado brasileiro. Então, um consenso visual aqui, né? Que a maior parte dos nossos produtos são exportados para a China e para os Estados Unidos, ok? Parte, né, que é para nossos vizinhos, Argentina, etc. E grande parte dos nossos produtos importados vem aqui dos Estados Unidos e da China também. Estados Unidos, China, Portugal, Arábia Saudita, Argentina. Então, esses são os principais origem, né, dos principais produtos que a gente importa, o país de origem. Então, esses são os nossos principais parceiros comerciais. Terminamos, então, a nossa primeira semana do PET de Geografia, volume 1, semana 1. Até a próxima. Fiquem bem.